O primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento, show de prêmios, 15 anos Agafarma. Previsão de queda nos termômetros. Meteorologia alerta para formação de geada e até neve na serra. O período mais gelado deve ser registrado na madrugada de quarta-feira, com temperaturas próximas de 0 grau. Eleições 2012. Candidatos que concorrem à eleição já não podem ter prisão preventiva ou temporária decretada pela Justiça. TRE Gaúcho comemora crescimento de mesários voluntários para trabalhar no dia 7 de outubro. Polícia de Esteio procura o homem que perfurou órgãos da mulher com uma garrafa. Dupla Grenal, rodada marcada por um golaço de Fred diante do Bahia e o lance perdido de Marcelo Moreno. O mascote da Copa virá atração no centro de Porto Alegre. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Show de prêmios Agafarma. A rede Agafarma de farmácias está comemorando 15 anos e quem ganha presentes é você. São 30 mil prêmios. Um carro modelo 2013, 2 motos, TVs LCDs, notebooks, tablets e muito mais. A cada R$30 em compras de perfumaria e higiene nas lojas Agafarma, você ganha uma raspadinha com chances de ganhar brindes instantâneos e concorre a diversos prêmios. E você ainda pode aumentar as suas chances pagando com o cartão Agafarma e comprando a marca própria da rede. Aproveite, são muitas chances para você levar um presente da Agafarma para casa. As prisões no país já estão limitadas pela lei eleitoral. Resta à Polícia Civil realizar ações preventivas, principalmente nos pontos com maior número de delitos de Porto Alegre. O objetivo é frear os furtos de veículos e o tráfico de drogas durante a vigência da lei que impede prisões preventivas e temporárias antes e depois das eleições. A partir desta semana, agentes da Polícia Civil vão fazer um trabalho ostensivo. Eles também vão estar nas ruas, o que deve inibir ações criminosas durante a vigência da lei eleitoral e também na época de final de ano, quando tradicionalmente a criminalidade aumenta. A proposta também quer reforçar as prisões em flagrante. O delegado regional de Porto Alegre garante que não vai haver conflito com o trabalho ostensivo da Brigada Militar. Nós pedimos, então, nos reunimos com todos os delegados dos 24 distritos policiais e pedimos a eles que nos indicassem, através das investigações que eles têm feito, quais são as artérias, pode ser praças também, enfim, becos, para nos indicassem quais são as que de maior incidência de crime ou concentração de pessoas desocupadas. O artigo 236 do Código Eleitoral já está em vigor. Candidatos não podem ser presos, a menos que sejam flagrados cometendo um delito ou alvo de decisão judicial transitada e julgada. A partir do dia 2 de outubro, todos os eleitores passam a gozar do mesmo direito, que vale até 48 horas depois do encerramento das eleições, às 5 da tarde de terça-feira, 9 de outubro. O advogado e professor de Direito Constitucional afirma que a norma foi criada em 1965, época da ditadura militar, para garantir um mínimo de democracia. Hoje, ele não acredita que a lei estimule a criminalidade. É aquele caso de flagrante delito, a prisão permanece. A polícia tem o dever de prender um cidadão se identifica o flagrante delito. Então não há qualquer possibilidade de estimular. E outra questão é importante sempre colocar que a lei já não tem mais o condão de prevenção da criminalidade. Osíris Mariz, boa noite. Boa noite. Uma lei aprovada em 1965, em pleno regime militar, para proteger o eleitor do abuso do poder de polícia. Ainda há justificativa para isso, Osíris? Olha, Juliano, Lúcia, a rigor a lei está na mesma estante de outras leis que foram redigidas no regime militar por salvaguardas da época e acabaram perdendo sentido, pelo menos parcialmente. Se não, vejamos, que sentido faz
Manter toda uma força policial de mãos amarradas em todo o país, aguardando apenas o dia da eleição. Na realidade, é isso que ocorre. Os órgãos de segurança pública veem inviabilizar as operações policiais nos mais diversos segmentos, pela mais absoluta possibilidade de colisão do alvo da ação com a legislação em vigor. É um guarda-chuva aberto, uma blindagem não somente sobre candidatos, mas todo membro de mesa receptora e fiscal de partido. E com o aproximar da eleição, a partir do dia 2, como contou a reportagem, também estendido à população em geral até 48 horas depois do pleito. Salvo, claro, os casos em flagrante desrespeito a salvo-conduto ou a prática de crimes inafiançáveis. A lei, enquanto vigente, deve ser executada, mas já deveria ter sido revista pelo Congresso, que vem se eximindo de discutir matérias como esta e tantas outras, que se perderam no tempo. Vivemos hoje numa democracia em processo de permanente amadurecimento. Não se trata de fustigar a criminalidade. Não se pode dar uma pausa nas ações policiais, onde o tempo e o sigilo são cruciais para interromper as ações criminosas. De um lado, nós temos a salvaguarda dos candidatos, que se faz necessária, embora já seja um alvo da lei da ficha limpa, e o necessário desamarrar de ação das forças públicas, hoje tolhidas no seu princípio-fim por uma legislação que carece nitidamente de atualização. Convenhamos, já está na hora do Congresso também olhar para esse tipo de lei, não é, Lúcia? Sem dúvida. Bom, segunda-feira, logo mais tem Band Eleições, Azir. É verdade. Logo mais, depois do CQC, na tela da Band, hoje tratando, além dessas questões eleitorais todas, que falam de legislação, e o nosso pleito, também da mobilidade urbana na capital dos gaúchos. O desafio dos candidatos. Um dos principais especialistas estará na bancada, professor da URGS, estará trabalhando todas essas questões que envolvem metrô, o trem metropolitano, o BR Trans e outras alternativas aqui para a capital, Lúcia. Obrigada, boa noite. Boa noite, Azeres. 100 mil mesários vão trabalhar nessas eleições aqui no Rio Grande do Sul. Muitos precisaram ser convocados pela Justiça Eleitoral. Mas o TRE destaca o crescimento de pessoas que se ofereceram espontaneamente para servir a democracia. A agenda de Leila para o dia 7 de outubro está vazia. Por causa de um problema de saúde, esta é a primeira vez em 14 anos que ela não tem nenhuma programação para o dia das eleições. Em 1998, ela se ofereceu para trabalhar como mesária e não parou mais. A gente cobra muito, né, uma posição do governo quanto a melhorias, né? Então, acho que é um papel nosso de ajudar, fazer a nossa parte. E é um dia divertido, na verdade. Tu acaba conhecendo as pessoas, a gente toma chimarrão, a gente lancha. Dá para fazer um dia bem tranquilo, sem ser uma tortura, como as pessoas muitas vezes dizem, né? Leila gostou tanto da função que já influenciou outras pessoas a trabalharem durante as eleições. Minha filha é voluntária, já faz 3 eleições que ela trabalha. A minha irmã já é a 2ª eleição que ela vai trabalhar. E no meu próprio trabalho, acho que eu tenho umas 3 pessoas que já foram já por influência minha. O aumento do número de voluntários já foi percebido pelo TRE, 15% a mais se comparado às últimas eleições. Porto Alegre aumentou bastante, a região, te diria assim, Caxias, Bento também. Dá para se ter uma ideia da importância deste trabalho pelos números da capital. Durante o período de votação, são necessários aproximadamente 13 mil mesários. Há uma conscientização maior do processo eleitoral, da escolha dos governantes, e as pessoas querem participar desse processo. Para trabalhar nas eleições, é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. O voluntário ganha vale alimentação e 2 dispensas do trabalho para cada dia como mesário. Acostumada com a função, Leila garante que não fica longe das urnas por muito tempo. Na próxima, com certeza, eu estarei. E até o dia da eleição é possível se inscrever para ser mesário voluntário. O formulário pode ser preenchido no site do TRE. Uma novidade é o treinamento do mesário à distância via internet. Neste primeiro ano, apenas alguns serão convocados para testar o sistema. O acesso também acontece pela página do Tribunal Regional Eleitoral. Na primavera, todo mundo já sabe, o clima... Dia da eleição é possível se inscrever para ser mesário voluntário. O formulário pode ser preenchido no site do TRE. Uma novidade é o treinamento do mesário à distância via internet. Neste primeiro ano, apenas alguns serão convocados para testar o sistema. O acesso também acontece pela página do Tribunal Regional Eleitoral. Na primavera, todo mundo já sabe, o clima que predomina é o ensolarado com temperaturas agradáveis. Mas neste ano não vai ser bem assim.
A primavera começou neste sábado com a sua característica principal: sol e temperaturas amenas durante o dia e friozinho à noite. Nos 3 primeiros dias da Estação das Flores, muita gente aproveitou para passear com a família e aproveitar os parques e praças de Porto Alegre. Dá para sair com os filhos, a gente vem para cá, dá para brincar. Então é uma estação maravilhosa, né? Não tem o que se queixar. Essa estação é gostosa de manhã e à tardinha, né? Porque o clima é mais agradável, assim. É a melhor estação que a gente tem, né? Mas este clima típico da estação não vai durar muito. Até a metade do mês de novembro, dias de sol como esse serão menos frequentes. O fenômeno El Niño promete volume de chuva acima do esperado no sul do país. De acordo com os meteorologistas, a primavera da chuva será mais quente do que o esperado. O que incomoda um pouquinho é a chuva, mas faz parte da renovação da natureza, né, para semear. Mas essas belas imagens estão com os dias contados, pelo menos por enquanto, né? Depois de um inverno quente, o mais quente em uma década, o tempo agora reserva um início de primavera bem diferente para os gaúchos, né? Gelado, é isso, Cláudio? É verdade. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. É verdade, viu? A chegada de uma frente fria, ainda na noite de hoje, aqui ao sul do estado, vai trazer, além de chuva, uma onda de frio que deve se estender pelo menos até o próximo sábado. Vamos conferir a previsão completa nos mapas. Nesta terça-feira teremos uma mudança radical no tempo. A passagem de uma frente fria causa chuva fraca em grande parte do estado, com possibilidade de ventos fortes que deixam o mar agitado na costa gaúcha. Teremos um dia com temperaturas invertidas. As máximas ocorrem pela manhã, com 16 graus em Passo Fundo e 18 em São Borja. E à tarde as temperaturas caem rapidamente e teremos mínimas de 10 graus em Caxias do Sul e de apenas 9 graus em Ijuí. E na quarta-feira, a combinação de frio intenso e a umidade na costa do estado aumenta o potencial para geadas e até neve na madrugada e primeiras horas da manhã, principalmente nos campos de cima da serra. A Defesa Civil Gaúcha comprou mais 280 mil telhas para a recuperação dos municípios atingidos pelos temporais e ventanias na última semana, principalmente no noroeste do estado. 60 mil peças já haviam sido distribuídas na sexta-feira. 43 cidades decretaram situação de emergência. Porto Alegre amanheceu com uma presença ilustre. Uma réplica inflável do mascote da Copa do Mundo de 2014, o Tatu Bola, está exposta no Largo Glênio Pérez, no centro da capital. O representante no Mundial ainda não tem nome. O público pode votar em 3 opções. Amijube, que é a junção das palavras amizade e júbilo, Fuleco, futebol e ecologia, e Zuzeco, azul e ecologia. É só acessar o site fifa.com/mascote.